Pessoal, vamos trabalhar um pouquinho a vírgula, tá? Que ela é a pontuação que tem mais regrinhas, tá? Então, a diferença numa frase quando eu coloco vírgula e quando eu não coloco vírgula, tá? Então, a vírgula pode ser uma pausa ou não, e isso vai mudar a minha frase. Se eu falar não, espere, né? Ou não espere, sem vírgula, ela muda todo sentido, né? Quando eu falo não, espere, o que eu tô querendo dizer? Para a pessoa me esperar, né? Agora, sem vírgula, não espere para a pessoa ir, ela não precisa me esperar. Então, ela muda totalmente o sentido da minha frase, né? A vírgula também ela pode sumir com o seu dinheiro, né? Quando a gente falar em dinheiro, a gente usa vírgula, né? Então, por exemplo, se eu tirar a vírgula do 23,4, trocar o lugar da vírgula aqui, né? Um errinho na vírgula, eu tô perdendo dinheiro, né? Então, ela fica 2,34. Então, olha a importância da vírgula aí. Pode criar heróis, né? Então, aqui, ó, isso só ele resolve, né? Com vírgula, sem vírgula, isso só ele resolve, tá? Então, quando eu falo isso só ele resolve, né? Eu quero dizer o quê? Que só aquela pessoa que vai conseguir resolver aquele acontecimento, né? Se eu falar sem vírgula, isso só ele resolve, tá? O que eu estou passando aqui? Que ele só consegue resolver aquilo ali, nada mais. Tá? Ele pode ser a solução. Né? Então, ó, vamos perder, nada foi resolvido. Ou vamos perder nada, foi resolvido. Tá? Então, aqui, ó, vamos perder, nada foi resolvido. O que ele está querendo dizer? Que tá tudo perdido, né? Que eles não vão conseguir a vitória, né? Agora aqui, vamos perder nada. Foi resolvido? Ó, a mudança da vírgula aqui, né? Então, ele está dizendo que não vão perder, né? Que tudo já foi resolvido. Então, ó, só a troca de local da vírgula também já mudou todo o sentido da minha frase, tá? Agora aqui embaixo, a vírgula muda uma opinião. Tá? Então, aqui, ó, não queremos saber, sem vírgula, né? Agora, colocando a vírgula, não queremos saber. Então, aqui é a primeira opção que ele está se referindo, que ninguém quer saber, né? Embaixo já não, ele está dizendo que querem saber, né? Não, queremos saber, tá? Então, ele, ele se refere que ele não quer saber de nada, ou a outra frase que sim, que eles querem saber, tá? A vírgula pode condenar ou salvar, né? Então, vamos ver com um exemplo aqui. Não tenha clemência, sem vírgula, né? Ou não, tenha clemência. Né? Então, ó, não tenha clemência, então não tenha piedade. Né? Agora, se eu falo não, pauso com a vírgula, tenha clemência. Então, eu estou pedindo para ele ser salvo, a pessoa ter piedade dele. Tá? Então, como a gente pode ver, a vírgula ela muda totalmente o sentido da minha frase. Tá? Então, a gente vai ver algumas regrinhas de quando usar a vírgula. Usa-se vírgula para separar elementos que você poderia listar. Tá? Então, sempre quando a gente for falar uma sequência de objetos, de nomes, né, que a gente poderia fazer uma lista, a gente usa-se vírgula e no final o E. Né? Ali, ó, João, Maria, Ricardo, Pedro e Augusto foram almoçar. Né? Então, é para separar o nome das pessoas ali, foi usado a vírgula, né? João, vírgula, Maria, vírgula, Ricardo, vírgula, Pedro
E daí, entrando no último, e Augusto foram almoçar. Mesma coisa que eu... Outra frase que eu poderia falar é: fui comprar pão, vírgula, presunto, vírgula, margarina, vírgula, né? E assim vai, né? Até a última eu fecho com o E. Tá? Então, sempre que eu tiver uma sequência de nomes, de objetos, vai vírgula entre eles para fazer a separação. No 2 ali, ó, usa-se a vírgula para separar explicações que estão no meio da frase. Tá? Então, sempre que eu vou falar de alguém, tá? De algum sujeito, mesmo que eu não cite o nome, tá? E eu estou fazendo uma explicação ou falando daquela pessoa, tá? Eu vou separar a explicação entre vírgula. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Mário é o meu sujeito ali, né? É minha pessoa. Minha pessoa, o moço que traz pão. Então, o que, que eu estou fazendo? Estou fazendo uma explicação, estou dizendo quem é o Mário. Então, o Mário é o moço que traz pão. Então, se eu estou explicando, eu vou botar vírgula no nome, depois o nome da pessoa ali, do Mário, né? E depois da explicação. Então, Mário, vírgula, o moço que traz pão, vírgula, não veio hoje. Tá? Mesma coisa ali, ó, eu e você. Eu tô falando de alguém, né? Eu e você, e tô explicando que eu e você, nós somos amigos. Então, eu e você, vírgula, somos amigos, vírgula, não devemos brigar, tá? Então, sempre que eu tiver falando de algum sujeito na minha frase, tá? Tanto o sujeito que, quando eu cito o nome ou não, tá? E estou explicando sobre aquela pessoa, tá? Vai a explicação ali, ou que eu estou falando da pessoa, ela vai, vírgula, né? Se eu falar outro exemplo que eu poderia botar ali, ó, ele veio trazer meu carro nesta manhã. Tá? Então, ele é a minha pessoa, né? Então, eu estou explicando o quê? O que, que ele veio fazer? Ele veio trazer o meu carro. Então, eu colocaria ele, vírgula, veio trazer meu carro, vírgula, esta manhã, tá? Usa-se vírgula para separar o lugar, tempo ou modo que vier no início da frase. Então, nessa regrinha assim, sempre que eu falar de tempo, tá? De lugar ou de modo, de algum modo, tá? Eu vou usar vírgula. Por exemplo, ali, ó, lá fora, né? Lá fora eu tô falando de lugar. Então, lá fora o sol está de rachar, né? Semana passada eu tô falando de tempo. Então, semana, se eu tô falando de tempo, semana passada, vírgula, todos vieram jantar aqui em casa. Se eu botasse, vamos dar outro exemplo aqui. Sábado vamos viajar, tá? Sábado eu tô falando de tempo, então seria sábado, vírgula, né? Vamos viajar, tá? E de um modo geral, não gostamos de pessoas estranhas, né? Então, mesma coisa, modo, quando eu falo modo, eu posso botar geralmente, tá? Então, tudo vai, vírgula. Deixa eu lembrar uma frase, ó. Geralmente, compramos naquele mercado, tá? Eu tô falando de modo, tá? Então, vai, vírgula, aqui. Tá? Usa-se a vírgula para separar orações independentes. O que é oração independente, tá? Sempre que eu tiver duas frases ou uma frase, tá?
e eu consigo separar elas sem elas perder o sentido, tá? Eu vou ter orações. Então, em uma frase eu posso ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis orações em diante, tá? E o que, que seria uma oração? Oração é quando eu tenho um verbo, tá? Dentro do meu pedacinho ali da frase, e esse verbo ele tem um sentido, tá? Então vamos ver ali, ó. Eu gosto muito de chocolate, tá? Mas não posso comer para não engordar. Então ali, ó. Eu gosto muito de chocolate. Eu tenho o verbo gosto, né? Eu não preciso do mas não posso comer para não engordar, né? Se eu falar só assim, ó, eu gosto muito de chocolate, né? Ela já tem um sentido a minha frase, tá? Então ela já forma uma oração aqui, tá? Então eu vou separar ela por vírgula. Então minha segunda oração, mas não posso comer para não engordar, tá? A mesma coisa aqui. Eu gosto muito de chocolate, porém não posso comer para não engordar. Então, geralmente, se vocês achar o mas, o porém, o contudo, no entanto, entretanto, todavia, tá? Depois de uma frase que tenha um verbo, né, aqui, e um sentido, tá? Ela é a minha primeira oração. Depois dessas palavras seriam a minha segunda oração. Então eu já sei que eu tenho que separar por vírgulas, tá? Então, a regrinha de oração independente é quando a minha frase eu consigo formar mais de uma frase sem a minha primeira frase perder o sentido. Então, eu vou separar por vírgula.